Olá, tudo bem? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Deixa eu te fazer a pergunta, você tem dado valor ao que você tem? Nós temos vivido um tempo de perdas, momentos em que muita gente tem perdido muita coisa em meio a essa pandemia. São empresários que têm perdido a sua empresa por conta da falência, por conta da crise econômica. São empregados que têm perdido o seu emprego por conta da falência, do patrão, da crise econômica. São famílias perdendo entes queridos por conta da doença ou por conta de consequências da doença, né, da epidemia que nós temos vivido, da pandemia. São perdas das mais diversas que nós temos vivido ao longo desses últimos tempos. Em alguns momentos, em alguns locais, perda da liberdade de ir e vir, no sentido de que precisamos ficar em quarentena, isolados. Em algumas regiões essas restrições têm sido mais intensas. São perdas das mais diversas que nós temos visto ao longo desses últimos meses. A gente não imaginava que fosse a coisa chegar num nível tão grande, não é verdade? E eu fiquei pensando acerca dessas perdas e fiquei lembrando de um texto bíblico que trata disso, embora a gente às vezes não olhe para esse texto sob esse prisma, que é a parábola do filho pródigo que Jesus conta. Naquela parábola, aquele filho mais novo pede ao pai a sua parte da herança, e naquele pedido ele desejava então pegar o seu dinheiro, pegar a sua parte e viver a vida da forma que ele achava melhor. Ele olhava para a vida lá fora e achava que a vida lá fora era muito melhor do que a vida que ele tinha na casa do pai. Ele achava muito mais interessante viver a vida sob o prisma, sob o olhar daquilo que ele enxergava na vida dos seus amigos, na vida daqueles que estavam lá fora, do que a vida que ele tinha junto com o pai, na casa do pai, sob os cuidados do pai. Em outras palavras, para aquele jovem, aquilo que ele tinha não era tão relevante, aquilo que ele tinha não era tão atraente, aquilo que ele tinha não era tão importante. Importante mesmo seria viver a vida lá fora, curtindo a vida do jeito dele, da forma que ele achava melhor. E o texto fala, Jesus contando a história, diz que aquele jovem então pega a sua parte da herança e, pegando a sua parte da herança com o seu pai ainda vivo, ele está menosprezando o pai, ele está dizendo para o pai que para ele já estava morto, embora estivesse vivo. Ele pega a sua parte da herança e vai viver a sua vida fora dos arraiais da casa do pai. E durante um tempo ele é bem sucedido, ele curte aquele dinheiro, ele curte aquele patrimônio, amigos surgem, oportunidades surgem, e durante um tempo parece que ele é feliz. Até o momento que o dinheiro começa a ficar escasso, em que os amigos começam a se evadir, em que a vida começa então a mostrar a realidade nua e crua dela, e ele cai em si em determinado momento. E quando ele percebe-se, ele está junto a porcos, alimentando porcos, possivelmente dentro de um chiqueiro, dando comida, alfarrobas aos porcos. E naquele momento ele cai em si, ele fala, puxa vida, eu estou aqui desejando comer a comida que os porcos têm, dividindo a comida e o espaço com os porcos, e o meu pai, para os seus empregados, dá muito mais do que aquilo que eu estou vendo aqui. E eu fiquei pensando assim, ele imaginando, o que foi que eu fiz na minha vida? O que eu joguei fora? Por que eu menosprezei aquilo que eu tinha? Sabe, meu querido, às vezes a gente olha para a nossa vida e não dá o devido valor àquilo que a gente tem. Sabe, a vida que Deus tem nos dado, a família que Deus tem nos dado, o trabalho que Deus tem nos dado, aquilo que a gente conquistou com o Senhor ao longo do tempo, e temos a mania de olhar para fora e começar a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, mais interessante do que a nossa. E a minha palavra para você neste dia é o seguinte: pare de olhar para a vida sob o prisma da desvalorização do que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você conquistou, aprenda a valorizar aquilo que Deus lhe deu. Tem muita gente aí fora que daria muita coisa para ter a vida que você tem. Tem muita gente aí fora que daria muita coisa para ter a família que você tem.
Tem muita gente aí fora sonhando em ter uma esposa como a sua. Tem muita gente aí fora sonhando em ter um marido como o seu. Tem muita gente aí fora sonhando em ter uma casinha como a sua. Pare de olhar para a sua vida com um olhar de menosprezo, com um olhar de desvalorização, mas aprenda a olhar para a sua vida com um olhar de gratidão e valorize aquilo que você tem. Não significa que você não possa sonhar com algo melhor. Não significa que você não possa almejar novos voos. Mas antes disso, você precisa olhar para a sua vida com um olhar de gratidão e com um olhar de valorização e dizer: Senhor, muito obrigado por isso que eu conquistei, muito obrigado pelo que o Senhor me concedeu, por aquilo que nós alcançamos. Olhe para a sua vida valorizando aquilo que você tem. E aí sim você vai ver que Deus vai lhe honrar ao longo da caminhada, concedendo novos voos, novas conquistas e novas bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Tchau!